Fala galera, bem-vindos à segunda aula da nossa capacitação aqui. Hoje a gente vai falar sobre React. Finalmente, né, vamos falar sobre essa tecnologia que vai acompanhar a gente aí durante todo essa capacitação e também vai acompanhar vocês na sua jornada pela Byron. Vamos começar então falando sobre o que é o React. O React ele é uma biblioteca JavaScript de código aberto, né, open source. Foi criada pelo Facebook para ajudar na construção de interfaces de usuário. A ideia central do React é permitir que você divida a sua interface em interfaces menores e consiga reutilizar essas microinterfaces, né, esses componentes que a gente chama, e economizar tempo de desenvolvimento e facilitar também na manutenção, já que cada parte da sua aplicação vai estar dividida em partes menores. A gente vai ver isso mais pra frente, mas falando aqui agora, o React ele segue uma abordagem declarativa, que é diferente do que vocês viram na parte de JavaScript puro, usando DOM. Então, o React, para você descrever uma aplicação para ele, você simplesmente fala o que você quer exibir na tela, o estado final da sua interface. Isso é diferente da programação do JavaScript puro, que é uma abordagem mais imperativa, onde você tem que fazer cada passo para modificar a sua interface. Tem que falar o que vai renderizar, quando vai renderizar e o que vai ter naqueles componentes. Agora, um pouquinho da história do React, por que ele surgiu. Aqui a gente tem uma tela antiga do Facebook. Se vocês verem, eu marquei alguns quadradinhos aqui em vermelho. Tem aqui na parte das notificações, tem a parte aqui de atualizações dos seus posts, né? E aqui embaixo tinha as conversas em grupo. O Facebook, na época que desenvolveu o React, ele estava com muita dificuldade em ter um método que conseguisse renderizar as partes do código, as partes da interface, né, de maneira individual e eficiente. O que isso significa? Imagina, por exemplo, que alguém te mandou uma mensagem. Se alguém te mandou uma mensagem, vai aparecer aqui nesse ícone aqui de cima, vai ficar tipo um pop-up, né, vermelhinho ali, e vai aparecer aqui embaixo também, nas conversas em grupo. Agora, imagina se você estivesse recebendo mensagem toda hora e toda vez que você recebesse uma mensagem, a sua página inteira tivesse que atualizar para mostrar aquela mensagem. Isso seria muito custoso, computacionalmente falando, e também não teria uma experiência visual muito agradável, porque a sua tela ficaria lá piscando e recarregando toda hora. Então, o React ele veio para isso. Ele componentiza, né? Ele divide essas micropartes da sua aplicação e renderiza cada uma delas individualmente, sem renderizar a página inteira. E assim ele economiza recursos, é muito mais eficiente e também fica muito mais agradável para a gente como usuário. Então vamos ver um pouquinho de como é que ele faz essa renderização em pequenas partes da sua aplicação. O React usa o conceito de Virtual DOM. Lembrando das aulas antigas, das aulas passadas, o DOM ele é a representação em árvore do seu HTML, né? É a estrutura da sua página que o navegador usa para estruturar como é que vai ser descrita lá a sua página, quem que é filho de quem, qual tag é filho de quem. E como que o Virtual DOM ele funciona, o que ele ajuda em relação ao DOM original. O Virtual DOM ele vai criar uma cópia leve do DOM real na sua memória, e quando o estado de um componente mudar, a gente vai ver mais para frente o que é um estado mais profundamente. Mas por enquanto, foquem nesse botãozinho vermelho, nessa bolinha vermelha aqui. Imagina que isso aqui é um campo de input e você digitou alguma coisa ali. Quando você digitou alguma coisa ali, o estado daquele input mudou, não é mais o mesmo que era anteriormente. E quando ele muda, o React vai atualizar esse Virtual DOM. E depois disso, ele vai comparar o Virtual DOM, né, a versão antiga desse Virtual DOM, com a versão nova, que foi depois que você fez a sua alteração. Esse processo ele é chamado de diffing, que é a diferenciação, né, entre as duas versões do DOM virtual. E depois que ele compara isso, ele vê as diferenças, é aí que vem a mágica. O React ele vai atualizar na sua etapa de re-renderização só o que mudou. Então, se você alterou, por exemplo, essa bolinha vermelha, o diffing vai alterar tudo que está para baixo daquela bolinha vermelha, né? Então ele vai alterar os filhos também, obviamente. E quando ele fizer essa diferenciação, vai re-renderizar só
essa parte da sua árvore. Se vocês notarem, aqui no DOM do browser, o DOM real, o que mudou foi só a parte vermelha. A parte da esquerda aqui da nossa árvore continua igual. Então, foi uma atualização eficiente do nosso DOM. Ele só mudou o que precisava e o que não precisava ele não mexeu. E isso é muito mais benéfico para o nosso site, dá uma sensação visual muito mais consistente e é muito mais performático também, né? Eu falei no slide passado sobre os estados, então vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre esse conceito, que vai ser bastante importante para a gente daqui para frente. O estado, o React cria isso como objeto e ele representa as informações do seu componente naquele momento. Então vamos usar uma analogia do café, por exemplo. O café, vamos supor que você passou um café há meia hora atrás e colocou numa xícara. Ao longo do tempo, desde que você tenha colocado ele na xícara, ele vai diminuir a temperatura do café. Você colocou ele na xícara, está 60 graus. Vai passar um tempo, vai estar 35, até ele chegar na temperatura ambiente. E esse estado do café, essa temperatura, ela é modificada por um evento, vamos dizer assim, um fator, que é a troca de calor ou tempo, né? Que são fatores que influenciam nessa perda de temperatura do café, perda de calor. Então, trazendo isso para o nosso conceito, um estado, ele representa o seu componente naquele momento. Há meia hora atrás, o meu café estava 60 graus, mas teve um fator, um evento, que desencadeou uma mudança nesse estado. E depois de 15 minutos, o meu café estava a 35 graus. E depois de mais 15 minutos, ele estava em temperatura ambiente. Então, isso que é um estado. Ele muda em função de ações do usuário ou de eventos do nosso sistema. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre JSX, que é mais um conceito importante do React. Essa parte começa a ficar bastante complexa, então vou pedir que vocês prestem bastante atenção aqui. Vocês verem aqui nesse bloquinho de código que eu separei. Aqui parece ser JavaScript, né? Tem um function, tem o nome da nossa função, tem um argumento passando na função. E a gente retorna um HTML. Parece ser um HTML. E isso daqui pode ser meio confuso no começo, mas é isso que o React traz pra gente. Ele junta o HTML com o JavaScript. E o JSX é uma maneira mais fácil de ver isso. O JSX, que vem da junção de JavaScript com XML, ele é uma extensão de sintaxe para JavaScript que é recomendada pelo React. Ele permite que você escreva estruturas que se assemelham a tags HTML direto no seu código JavaScript. Um ponto, isso daqui não é HTML, só parece que é HTML. Se vocês derem uma olhada, aqui está escrito class name. E se vocês lembrarem das aulas, não tem nada que se chame class name no nosso HTML, como atributo de tag. E por que chama class name? Porque se fosse class, entraria em conflito com a class do JavaScript, que é a palavra reservada para criar classes na orientação a objetos. Então, o React mudou isso para class name, para conseguir usar as classes dentro do retorno dessa função. E por que a gente usa esse tipo de arquivo? Ele torna a criação dos elementos e dos componentes do React mais intuitiva e visual, porque você consegue ver toda a estrutura da sua interface aqui. E ele também o que eu falei, ele tem uma abordagem declarativa, então ele facilita a descrição da aparência da sua interface com base no seu estado atual. Ele não tem que se preocupar com os passos que a gente segue para manipular o DOM, por exemplo. A gente vai mais para frente, que a gente consegue fazer um array, por exemplo, de texto, e renderizar esse array com uma tag P para cada um desses textos. Vamos ver isso mais para frente. Voltando aqui, tem um conceito importante, que o navegador ele não entende JSX. Então, como é que a gente vai traduzir esse código nosso JSX para que o navegador entenda? A gente usa uma ferramenta que é chamada de transpilador. Geralmente é o Babel, é o mais utilizado aí, que durante o processo de build, né, quando o seu projeto está compilando, ele usa essa ferramenta para converter o seu JSX nesse formato que vocês estão vendo nesse bloquinho aí, que é uma função JavaScript válida, que é a nossa mesma função, né, tem o mesmo nome, e ele retorna um react.createElement. E se vocês verem, dentro desse createElement está descrito tudo que a gente usou na nossa aplicação. Tem a div com o class name que a gente usou, e dentro da div ele criou um H1 que estava lá,
E também criou o nosso P, a nossa tag P, um parágrafo, né? E, bom, depois que ele cria isso, a gente vai ver o próximo passo. Mas tem um conceito importante aqui também, que o React ele não depende de JSX. Você pode escrever o seu componente React sem usar aquele formato antigo, aquele formato anterior, né, no caso. Se vocês verem que a gente passou só a função e retornou um HTML, mas você poderia simplesmente escrever direto essa função aqui de create element. O JSX é o que a gente chama de açúcar sintático, né, ou syntactic sugar. Então, é só uma forma de deixar mais fácil para a gente entender o que está sendo escrito e para o VS Code, para nossa ideia também, usar o IntelliSense e autocompletar para a gente o que a gente está escrevendo. Então esse é outro ponto, né? O React não depende de JSX. Então vamos continuar. Depois que o transpilador ele compila, né? Ele transpila o nosso JSX para esse formato, entra em função, entra em execução as chamadas que a gente transpilou. Então ele vai executar todos aqueles react.createElement e ele vai retornar objetos JavaScript leves que são chamados de elementos React. Se vocês derem uma olhada nesse bloquinho de código aqui também, é um objeto, né? Parece que está em formato JSON aqui. E aqui vai ter todas as informações que cada componente nosso vai ter. Se vocês derem uma olhada, aqui ele pegou de exemplo o H1. Então tem H1, que a gente... O tipo dela, né? O tipo da tag do elemento React é um H1. Tem as props, que a gente vai ver mais pra frente o que é, mas são argumentos que a gente pode passar para dentro do componente. E o título, né? Que é o texto que vai estar dentro desse H1. E vai ter outras informações também, outras informações internas que a gente vai ver mais pra frente. E depois que essas chamadas são feitas, que o React cria esses elementos, ele não cria diretamente no DOM real. Ele volta lá na nossa parte que a gente falou do Virtual DOM. Ele vai construir o Virtual DOM a partir dessa execução e vai comparar, por meio do algoritmo, como que vai estar o nosso Virtual DOM em relação ao DOM real. E vai construir essas alterações, fazendo todo aquele processo que a gente já viu. E agora, um exemplinho que eu trouxe, para a gente ver as diferenças entre a manipulação direta do DOM e como a gente faria no React. Vamos lá. Aqui no JavaScript Vanilla, né, no JavaScript puro, a gente quer criar, por exemplo, uma lista que toda vez que a gente clica no botão, ele crie um novo elemento para essa lista. Como você faria isso em JavaScript puro? Você criaria um container aqui, né, pegando o ID lá do HTML, com getElementById, criaria uma lista inicial aqui com os itens, e aqui ele também criou um contador para o próximo item, para colocar esse número aqui automaticamente. Então a gente criaria primeiro essa lista, né, o L, criaria o botão de adicionar, colocaria o texto aqui interno do nosso botão. Aqui ele criou uma função para renderizar a lista, né, quando tiver atualizado. E tem um event listener para o clique do botão para criar esse novo elemento. E toda vez que ele clicar em criar um novo botão, ele vai chamar esse novo item, né? Ele vai criar esse novo item, vai fazer um push nos itens da lista e vai renderizar a lista. Se vocês perceberem, essa é a abordagem imperativa que a gente tem falado. Você está descrevendo tudo que o JavaScript tem que fazer, tudo que o seu programa tem que fazer. E o React ele facilita isso pra gente. Vamos dar uma olhada aqui nesse componente de lista dinâmica. Aqui na primeira linha ele criou um useState. O useState a gente vai ver mais pra frente, mas ele é basicamente a função do JavaScript, a função que manipula o estado que a gente falou mais cedo. A gente vai ver isso mais pra frente. E aqui também tem uma função de adicionar item, que basicamente faz o push que a gente fazia aqui, só que na sintaxe do React, né? Que ele cria um novo item. Esses 7 itens aqui, ele fez aqui numa abordagem de programação funcional. Então ele fez o REST param aqui, com os itens que já estavam, e colocou o novo item no final da lista. Não precisa focar nisso agora. É basicamente um push que ele fez. Ele fez um push. E aqui no retorno, ele tem o nosso HTML, né? Tem aqui a div, o botão. Quando você clicar no botão, você vai adicionar o item. Vai chamar, né? Adicionar item aqui. E na UL, dentro da nossa lista, ele fez um itens.map aqui, se vocês verem, está entre
chaves, que é o modo com que a gente utiliza JavaScript dentro desse retorno da função. Então ele fez um itens.map e cada item que estava nessa lista de itens, ele renderizou aqui dentro do LI. Então dentro do LI vai ter o conteúdo que estava dentro dessa lista. Assim parece que ficou bem confuso, mas isso é só para mostrar como que o React simplifica o código, como que o nosso código, depois que vocês verem, né, agora parece meio confuso, mas como que o nosso código ficou mais simples e também evita a explosão de complexidade que vai acontecer se vocês continuarem desenvolvendo no DOM. Imagina, por exemplo, que você tivesse que adicionar uma função para remover um item da lista, para atualizar o item da lista. Isso criaria muitas linhas de código, isso daria muito trabalho de fazer no DOM, ficaria muito confuso, muito verboso, e o React ele tá aí para ajudar a gente com isso. Então vamos ver um exemplo de um componente no React, né? Vamos criar o nosso primeiro componente. Então, galera, vamos ver agora como é que a gente vai criar o nosso primeiro projeto React. Eu estou aqui na página inicial do React, né? Na página deles, na documentação. A gente está na versão 19 do React, a versão mais recente atualmente. E aqui a gente pode clicar em Learn React, que tem alguns tutoriais, ele ensina a fazer um jogo da velha aqui, né? E tem alguns cursinhos aqui que é muito bom para aprender. E para a parte de instalação, se vocês perceberem, quando a gente clica aqui em Create a React App, a primeira coisa que ele sugere para a gente instalar é o Next.js. O Next ele é um framework que a gente vai utilizar aqui na Byron, mas antes da gente usar ele, vamos fazer de uma maneira mais simples. Antigamente, a gente usava o comando Create React App, que era uma biblioteca exclusiva do React, né, criada pelo próprio time do React, para criar projetos. Mas em fevereiro de 2025, fevereiro desse ano, essa ferramenta, que a gente está aqui na página dela agora, ela foi marcada como obsoleta, né? Ela foi deprecated. E tá até aqui na parte superior aqui da página. Então o React ele não recomenda mais que a gente crie o nosso projeto a partir desse comando. A gente pode olhar o porquê disso clicando nesse botão aqui. Aqui tem uma documentação, uma parte do blog do React, né? Que eles falam sobre isso, porque que eles decidiram fazer a deprecated, porque que eles decidiram deixar ele obsoleto. E eles estão recomendando agora que a gente migre os nossos aplicativos para um framework como o Next, que a gente vai ver mais para frente, ou use uma ferramenta de build, que ele recomenda aqui, né, o Vite, o Parcel ou o RS Build. Nesse exemplo aqui, vamos usar o Vite, que é uma maneira bem simples de criar um projeto aqui, e vai dar pra gente ter uma visão geral de como é que funciona as partes básicas do React. Bom, eu tô aqui na página inicial do Vite pra gente ter uma ideia do que ele é. É uma build tool. É basicamente uma ferramenta que a gente usa para não sair do zero de uma aplicação. A gente pode criar usando uma base que toda a nossa aplicação, qualquer aplicação vai usar. Vai ser bem útil. Então, se a gente clicar aqui em Get Started, vocês podem perceber, sendo aqui, que ele não serve só para React. Ele também consegue criar para JavaScript puro, para Vue, para React, né? Preact, para Lit, para Svelte, para Solid, para Quick. E deve ter alguns outros aqui também. Então, ele vai trazer uma base pra gente. Vai trazer, por exemplo, algumas funcionalidades como Hot Reload. Então, toda vez que nosso código atualizar, que a gente criar uma nova coisa, a gente não precisa parar a execução e executar de novo para ele atualizar. Tipo o que o Live Server consegue fazer. E a principal função do Vite, né, a principal benefício dele, que eles fazem muito marketing, Vite significa rápido em italiano. Então, eles não usam o Babel, que é o transpilador, eles usam o ES Build, que é um transpilador que eles falam que é de 20 a 70 vezes mais rápido do que o Babel. E esse é o principal marketing deles, o principal benefício. Então, vamos criar o nosso primeiro projeto. Então, vamos começar o nosso projeto aqui. Eu criei uma pasta aqui chamada All React no meu desktop, pra gente rodar esse comando aqui, né? Pra criar o nosso projeto. Vamos criar. Qual é o nome do nosso projeto? Vou chamar de aula 2. E aqui pede para escolher um framework. Vamos escolher o React. E qual variante a gente quer escolher. Se é TypeScript, se é JavaScript, com SWC, se é React Router. Eu não vou me alongar aqui, vou escolher o TypeScript.
Vocês podem pesquisar sobre o que é o SWC depois. E pronto, criou. Vamos dar um CD em aula 2. Vamos abrir o VS Code disso para dar uma visão geral. Bom, aqui com o VS Code aberto, vamos fazer o primeiro passo, que é instalar as dependências, né? Então vamos dar um npm i aqui. Instalou aqui. Aqui tem uma estrutura de pastas, né? Não vou me alongar para mostrar isso daqui, porque a gente vai mudar tudo isso no Next. Então o vídeo vai ser só para essa aula, então não vou perder muito tempo aqui explicando. Só vamos entrar na pasta de source, que é onde fica o nosso código principal. Se vocês notarem, aqui tem o main e o app. O main, ele é o arquivo de maior nível do nosso aplicativo React. Se vocês perceberem, aqui ele cria um root, né? Ele vai fazer um document.getElementById, vai pegar o root da página e vai renderizar a nossa aplicação. E o componente principal da aplicação é o app, que está aqui. E esse strict mode, eu vou explicar, vai ter no Next também, não se prendam isso agora. Então vamos no app. O app aqui, ele já tem algumas coisas escritas, que é o componente inicial do React. Se a gente der npm dev aqui, ele traz esse exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. E tá aqui essa página inicial que ele cria, né? Tem as duas logos aqui, tem um contador que quando você clica ele sobe. Enfim, vamos apagar isso aqui, só para a gente começar do zero. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem o nosso return. Podemos criar aqui uma div. Dentro dessa div, vamos colocar um H1. Vamos dizer hello world. Se a gente for lá no navegador, tem aqui o que a gente acabou de criar, o nosso H1. Então é basicamente HTML o que a gente vai fazer aqui. E também a gente pode fazer a parte de componentização, que é o principal conceito aqui do React, né? Vamos criar aqui uma pasta chamada components. Dentro dessa pasta components vai ter um arquivo, sei lá, botão.tsx. Dentro desse botão aqui a gente vai criar uma função, né? Export default function, para a gente conseguir ver isso nas outras páginas. Botão abre e fecha chaves. E vamos retornar o nosso JSX. Aqui a gente cria um botão. E dentro desse botão vamos escrever botão. E agora, se a gente for aqui no aplicativo, na nossa página do app, né, a gente pode abrir a tag e começar a digitar botão, que ele vai aparecer aqui. Ó. E quando você clicar aqui, você importou o componente que você acabou de criar. Se a gente for lá agora na página, tem um botão aqui que a gente acabou de criar. Tem até um estilo aqui pronto, porque o Vite já traz os estilos prontos aí pra gente usar. E isso daqui, ele é um componente que está criado em outro arquivo que a gente está utilizando nesse aqui. Então se você multiplicar isso daqui e criar vários botões assim, se for lá na página, vão ter vários botões e todos iguais. E se eu modificar qualquer coisa aqui, botão modificado, todos os botões vão ser iguais. E isso daqui é muito importante pra gente no React, porque a gente consegue criar um componente só e reutilizar ele na nossa aplicação inteira. Então não vai precisar ficar reescrevendo código. Isso é muito bom. Então vamos ver mais um conceito importante aqui, que é o conceito de props. Vamos supor que nesse botão que você criou, todos têm o mesmo estilo. Se vocês verem aqui, todos são botões pretos e quando você passa o mouse em cima, ele coloca essa bordinha roxa aqui. Imagina que você quer usar essa mesma utilização em botões diferentes, mas você não quer que o texto seja igual. Você, por exemplo, quer que um botão seja botão 1, outro seja botão 2 e assim sucessivamente. Então você não precisa ficar criando vários componentes, um para cada texto. Você pode simplesmente utilizar o conceito de props. Props, a gente vai passar um argumento para essa função, basicamente. Aqui o primeiro argumento dela é a props, no caso.
E a gente vai usar essa props aqui dentro do botão. Por exemplo, props.title, que vai ser o título do nosso botão. Vocês verem que ele está reclamando, o TypeScript está reclamando que o props tem o tipo N implicitamente. Eu vou colocar aqui como N, só para a gente tirar esse erro. Depois no Next a gente vai ver isso mais a fundo, é só para exemplificar. E aqui no app.sx a gente pode tirar esses monte de botão aqui, vou deixar só 2. E aqui se você escrever title, abrir e fechar chaves, não precisa abrir e fechar chaves, é só passar a string aqui na verdade. Vou chamar de botão 1. E aqui é a mesma coisa. Botão 2. Se a gente for lá no nosso aplicativo agora, tá aí, botão 1 e botão 2. Então, o que ele fez foi receber o texto nessa propriedade aqui, title, e passar isso para dentro do nosso componente botão. E lá no componente botão ele recebeu isso no argumento da função, né? E passou para dentro do componente. E como eu disse, se você quer utilizar JavaScript dentro do return aqui, você tem que passar entre chaves. Porque se você passar só o props.title, ele vai entender como texto. E aqui vai ficar props.title. Beleza? É basicamente isso que a gente vai ver sobre o início de React, né? Dá para dar uma olhada na componentização. Nas próximas aulas, no Next, a gente vai ver mais a fundo sobre a estrutura de pastas do projeto e coisas mais avançadas. Vamos explicar direitinho o que é essa props. O jeito certo de fazer com o TypeScript não é passando N lá no negócio, a gente vai ver como que faz isso direitinho. E outros conceitos a mais que o Next traz pra gente. Então, é isso, galera. Até a próxima aula.